Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos responder a pergunta do irmão Crisley, e ele perguntou: é pecado sair para se divertir? Antes de iniciar, não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem seu like, isso é importante para a gente levar essa mensagem para mais pessoas. Não se esqueçam também, os pedidos de oração que estão aparecendo aqui na tela. Vamos orar juntos pelos nossos irmãos. Acredito que o irmão tenha feito essa pergunta porque eu tenho falado algumas vezes aqui no canal sobre a questão de se divertir, olhando mais para o lado negativo, para o lado ruim da diversão, mas hoje nós vamos explicar num contexto geral dentro do Espírito de Profecia. Então eu trouxe alguns livros aqui, alguns trechos, e a gente vai ler e vai refletir sobre eles. Vamos lá, o Lar Adventista, capítulo 79. É privilégio e dever dos cristãos procurar refrigerar o espírito e revigorar o corpo, mediante inocente recreação, com o intuito de empregar as forças físicas e mentais para a glória de Deus. Nossas recreações não devem ser cenas de insensata alegria, tomando a forma de insensatez. Então aqui sim, eu e você devemos ter esse refrigério à alma, esse refrigério à mente. Devemos nos recrear ou nos divertir. Algumas vezes essas palavras se confundem. Alguns falam que devemos nos recrear e não nos divertir, mas acaba sendo muito próximo. Então vamos falar aqui como um todo. Quando eu falar de recreação, vamos entender também como diversão. E aí, mais para frente, a gente vai ler alguns textos que vai conseguir separar melhor. Então devemos sim nos divertir. Diversão que tem o intuito de usar as nossas energias físicas e mentais para a glória de Deus. Uma diversão que nos traga alegria, não uma alegria insensata, uma alegria insensato. É difícil explicar a palavra insensato. É uma alegria por nada, sem motivo, mas uma alegria que nós reconhecemos de onde vem, né? Como a gente usou as nossas forças, empregou as nossas forças, nos divertindo para a glória de Deus, também a nossa alegria vai ser por causa da glória de Deus. Não vai ser por coisas vãs, por coisas tolas. Então devemos sim nos divertir, mas de maneira correta. O Lar Adventista, ainda capítulo 79. É preciso relevar cuidado no que respeita à regularidade das horas de sono e de trabalho. Precisamos ter períodos de descanso, de recreação e de contemplação. Os princípios de temperança têm mais vasto alcance do que muitos pensam. Ora, acho que eu falei isso na semana passada, na segunda-feira, se não estou enganado, sobre a questão da reforma de saúde, não ser só alimentação. A diversão também faz parte da reforma de saúde. O descanso faz parte da reforma de saúde. E o trabalho também. Então, todos esses princípios devem estar equilibrados em minha vida, para que eu possa sim aplicar a reforma de saúde na minha vida. Então, me divertir faz parte da reforma de saúde. Como a gente viu, uma diversão que seja para a glória de Deus, uma diversão que não seja insensata. Beneficência Social, capítulo 9. As horas, tantas vezes gastas em divertimentos que não refrigeram nem o corpo nem a alma, devem ser dispendidas em vista aos pobres, enfermos e sofredores, ou em procurar ajudar alguém que esteja em necessidade. Ou seja, aqui está falando dos maus divertimentos, aqueles que a gente só faz a gente perder tempo, gastar tempo com coisas inúteis. E esse tempo poderia ser usado, sim, para ajudar outras pessoas, para visitar uma pessoa doente, para ajudar um pobre, e assim por diante. O meu divertimento deve ser empregado para coisas boas, não para coisas vãs, que seja só um desperdício de tempo, que seja só para ver o tempo passar. Gastar horas me divertindo, olhando memes na internet, não é uma coisa saudável, é uma coisa inútil. Esse tipo de comportamento, sim, é o comportamento de diversão reprovável por Deus, aquela que Deus não quer que tenhamos. Beneficência Social, capítulo 39. Os danos causados à saúde física, mental e moral nesses divertimentos e glutonarias não são pequenos, e o dia do ajuste final mostrará almas perdidas pela influência dessas cenas de divertimento e leviandade. Um parênteses aqui, esses divertimentos que Ellen White está falando são divertimentos dentro da igreja. Então, dentro da igreja, divertimentos que não deveriam estar lá dentro da igreja,
coisas estimulando a glutenaria, ou seja, a comilança, esse tipo de coisa não deveria estar dentro da igreja, porque dentro da igreja nós formamos um ciclo de pessoas se perdendo, porque estavam dentro da igreja fazendo coisas erradas, se divertindo com coisas vãs, gastando dinheiro com coisas vãs, quando a gente fala em eventos sociais, né? Não eventos sociais, mas festinhas que tem dentro da igreja que estimulam o consumismo, para mesmo que esse consumo seja para ajudar uma obra de dentro da igreja, por exemplo, um clube de desbravadores. Ellen White, no livro Benefício Social, no capítulo 39, ela explica mais sobre isso. Então, se tiver alguma dúvida, leia. Então, dentro da igreja, às vezes nós temos divertimentos errados e atitudes erradas que levam as pessoas à igreja, as cenas ali que elas veem, vão enfraquecendo a sua mente e levando à perdição. Então, mesmo dentro da igreja, devemos tomar cuidado com aquilo que nós fazemos para nos divertir. Ciência do Bom Viver, capítulo 30. Uma das mais sutis e perigosas tentações que assaltam as crianças e jovens das cidades é o amor dos prazeres. Numerosos são os dias feriados. Jogos e corridas de cavalo. Jogos e corridas de cavalo arrastam milhares, e a onda de satisfação e prazer atrai-os para longe dos simples deveres da vida. O dinheiro que deveria haver sido economizado para melhores fins é desperdiçado em divertimentos. Ora, aqui a gente tem um exemplo claro para os nossos dias de hoje. Aqui ela fala, né? Se os dias de feriado, jogos e corridas de cavalo, o que seria isso? Aquele feriado que estamos sem fazer nada, vamos no shopping, tomar um sorvetinho, vamos num estádio de futebol, assistir um jogo, vamos perder tempo com algum esporte inútil e gastar dinheiro com isso. Esse tipo de divertimento, desta forma, vai arrastando as pessoas a gastarem dinheiro em divertimentos errados, que não glorificam a Deus. Estamos perdendo nosso tempo com coisas inúteis. E aqui é uma coisa que, inclusive, eu tenho buscado empregar na minha vida. Eu torço para um time de futebol e esse ano eu não assisti nenhum jogo. Eu estou buscando não ficar vendo isso, não me prender nessas coisas. Às vezes eu leio uma notícia ou outra, mas eu não estou mais ali enraizado. Vai ter jogo, preciso assistir, preciso fazer tal coisa, preciso... Essas coisas, esses divertimentos têm que ser colocados de lado em nossa vida para que possamos ter tempo, inclusive, para buscar a Deus, tempo para estudar. Já comentei aos irmãos que eu estou fazendo no bíblico. Às vezes chega a 2h30 de estudo de manhã, de 1 hora a 2h30, depende dos livros que a gente vai estudar no dia. E se eu pegar um tempo de um jogo de futebol, que são 1h30, sem contar intervalo, já passou já praticamente o meu devocional com Deus. Então, esses divertimentos que me tiram tempo são coisas vãs que não me aproximam de Deus e que inclusive me fazem gastar dinheiro que deveria ser economizado para coisas boas. Eu tenho que afastar de mim. Quando fala de corridas de cavalo, você pode pensar aí em questão de apostas, né? Porque está falando de gastar dinheiro, já associa um ao outro. Então, divertimentos errados, divertimentos que me fazem gastar dinheiro ou que me fazem estar em locais errados, onde não há a presença de Deus, esse tipo de coisa, situação, eu devo afastar de mim. Ciência do Bom Viver, capítulo 33. Em vez de mandar que os filhos se afastem dela, aqui, a mãe, em vez da mãe mandar que seus filhos se afastem dela, a fim de não ser molestada pelo barulho que fazem, ou perturbada por suas pequeninas necessidades, imagine a mãe algum divertimento ou trabalho leve para entreter a mente de suas criativas mãozinhas. Ou seja, as crianças devem se divertir e a mãe deve estimular isso. Em vez de ficar só afastando ou colocando alguma coisa, tipo jogar a criança de lado, só atrapalha, só isso. Coloca algum desenho para entreter a criança, que ela fica com os olhos grudados na TV sem fazer nada. Esse tipo de situação não deve caber no contexto familiar. A mãe deve sim criar divertimentos para a criança, divertimentos saudáveis que estimulem ela. Conselho sobre Educação, página 7. Para que as crianças e os jovens tenham saúde, alegria, vivacidade, músculos e cérebro bem desenvolvidos, convém que estejam muito ao ar livre e tenham divertimentos e ocupações bem orientados. Crianças e jovens mantidos na escola e presos aos livros não podem gozar de sã
condição física. Ou seja, os divertimentos que nós devemos ter são divertimentos, olha só aqui a dica, ao ar livre, que nos façam atividade física, divertimentos bem orientados. Todos esses três conjuntos aqui são aquilo que vai fazer um divertimento bom, um divertimento que vai me aproximar de Deus. A minha diversão deve incluir atividade física ao ar livre, não enclausulado. O divertimento hoje da maioria, principalmente nas grandes cidades, é ir ao shopping, é ir no cinema, é ir num teatro. E esse tipo de divertimento não é o divertimento saudável que Deus está falando aqui. Conselhos para a Igreja, capítulo 29. Toda diversão em que vos puder empenhar pedindo sobre ela com fé e bênção de Deus não será perigosa, mas todo divertimento que vos torna inaptos para oração particular, para a devoção no altar da oração ou para tomar parte nas reuniões de oração não é seguro, mas perigoso. Então, se o meu divertimento, se eu não posso fazer uma oração antes de iniciar, reunir o meu grupo ali que vai se divertir e orar antes, se é uma coisa que eu não levaria para dentro da igreja, não poderia fazer ali, não, lógico, você não vai. Vamos pegar o exemplo aqui, o futebol. Futebol você pode fazer ao livre, você pode fazer oração antes, você pode fazer oração depois, mas você não vai jogar futebol dentro da igreja, né? Mas uma coisa que você não poderia falar dentro da igreja, ou coisas que seriam inapropriadas dentro da igreja, esse tipo de coisa não deveria estar na lista dos nossos divertimentos. Preocupam-me muito sempre os resultados quase inevitáveis que vêm nas esteiras dessas recreações. Elas levam a um gasto de meios que deveriam ser aplicados em levar à luz a verdade às almas que estão perecendo sem Cristo, divertimentos e gastos de meios para a satisfação própria, que levam passo a passo à glorificação do eu, bem como o treinamento nesses jogos para obtenção de prazer, produzem amor e paixão pelas coisas que não favorecem o aperfeiçoamento do caráter cristão. Ou seja, se essas coisas que eu estou gastando, esses meus divertimentos, eu estou gastando dinheiro para o prazer do eu, para a glorificação do eu. Quando eu vou no shopping tomar um sorvete, o sorvete é para o meu bel prazer do meu paladar, e não é uma coisa saudável para mim, é uma coisa totalmente contra a reforma de saúde. A não ser que você faça o sorvete em casa e vá no shopping tomar, que não é isso que acontece. Então, essas coisas que são para o próprio prazer, as próprias paixões humanas, são coisas erradas, são divertimentos errados, coisas que eu devo afastar de mim. Para finalizar, voltar ao Lar Adventista, capítulo 79. Muitos têm de ver os corredores do lar da escola com a questão da recreação. Na escolha de um lar ou na localização de uma escola, deveriam estar essas coisas ser consideradas. Aqueles para quem o bem-estar mental e físico é de maior importância do que o dinheiro ou as exigências e costumes da sociedade, devem procurar para seus filhos o benefício do ensino da natureza e a recreação no ambiente da mesma. Novamente aqui, eu e você devemos buscar nos recrear, ter as nossas formas de diversão próxima à natureza, para estar próximo da criação de Deus, para que seja mais fácil ouvirmos a voz de Deus quando orarmos antes, depois, durante. É errado sair para me divertir? Respondendo à pergunta do irmão. Não, não é errado, mas depende do tipo de divertimento que você vai ter. Resumindo, se for um divertimento que eu possa orar antes, depois, que vai mexer com as minhas faculdades físicas e mentais, que pode glorificar a Deus, então sim, é um divertimento bom. Agora, se é um divertimento que vai alimentar o prazer, o meu próprio prazer, alimentar o meu próprio eu, o meu ego, e coisas desse tipo, é um divertimento ruim. Se é um divertimento que vai me fazer transgredir algumas coisas, como a glutonaria, é um divertimento ruim. Então, tem que saber se é bom ou se é ruim. E aqui eu posso dar um exemplo. Lá quando entrei para a igreja, em 2011, 2012, em que a gente... Em 2011 eu entrei para a igreja, mas não lembro se começou em 2011, 2012. A gente reuniu um grupo de jovens da igreja e alugou um campo de futebol próximo à igreja, ali no bairro que nós morávamos.
e chamávamos alguns amigos de fora ali, que estudavam com outros ali, para ir jogar bola com a gente. E nessas reuniões que fizemos, 3 jovens que não estavam na igreja passaram a estar na igreja, se batizaram, estavam envolvidos no trabalho da igreja. Então, todo o divertimento que pensarmos deve ser também para glorificar a Deus, levar o evangelho também. Exercitávamos as nossas faculdades físicas, as mentais, e ainda levávamos o evangelho. Então, quando pensarmos em divertimento, devemos pensar dessa maneira, que nos ajude a nos mexermos, a uma atividade física, que mexa com o nosso intelectual, que possamos pensar nisso, que possamos nos divertir, estar em família, próximo à natureza, de preferência, e que não seja para o meu bel prazer, para alimentar os prazeres da carne em mim. Espero ter respondido a pergunta do irmão Crisley. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem alguma outra dúvida qualquer da Bíblia, deixa nos comentários. Lembrando, quando chegarmos a 10 mil inscritos, vou estar dando uma Bíblia Thompson para um dos irmãos que fez pergunta, desde que não seja repetida. Não se esqueçam também de pedir de oração nos comentários, estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido os irmãos agora que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos conduza, que possamos sempre, quando formos nos divertir, fazer aquilo que seja para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Te pedimos nesse nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.